Olá, eu sou a Anaíse Nascimento. E eu sou a Edilza Riso. E esse é o podcast Entre Fases. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Fases. Se você gostou do nosso papo de estreia sobre os dilemas dos 30 anos, hoje a gente vai abrir o coração sobre um tema que bate direto nessa mesma fase da vida: relacionamentos. Gente, bate mesmo no coração, é um tema muito gostoso de falar da vida real. E hoje a gente vai falar um pouco sobre amar, né, o quanto que passa por fases também, né, os nossos relacionamentos. E a gente cresce assistindo, né, as comédias românticas, vendo os filmes, as novelas, e os casamentos sempre terminam com aquela frase, né, e viveram felizes para sempre. E isso traz uma ideia para nós, ainda que quase que subliminar, de que o casamento é uma linha reta de felicidade contínua, né? Verdade, Esqueceram de avisar, né, que o para sempre, ele é feito de segundas-feiras. Exatamente. Pia cheia de louça, cansaço, boletos e duas pessoas diferentes tentando decidir o que vão jantar pelo resto da vida. O que vamos jantar hoje? Essa é clássica, né? Essa é. Casamento não é uma linha reta, gente. É uma montanha russa com subidas lindas, mas também com algumas curvas que dão bastante frio na barriga. Verdade. E a gente precisa ter a consciência disso, tá? Aquele romance que nem a nossa amiga Anaís falou. Não existe aquele romance de ai, tudo perfeito, vou chegar em casa depois do trabalho, a pia vai estar limpa, a casa vai estar prontinha, o jantar é só estalar os dedos que vai chegar na nossa mesa. Não existe, é muito esforço, muita dedicação. Sim, e assim como a vida, o relacionamento tem fases, né? Tem estações, né? Tem a primavera da paixão, né? Que é o momento que a gente ali tá no início de tudo, né? Aquele sentimento, as borboletas no estômago, onde tudo é perfeito, onde nós somos perfeitas também para o outro, né? Mas vai passando o tempo e as estações vão mudando, né? A gente passa por momentos mais difíceis, né? Como o inverno, onde tudo é mais frio, né? A gente tem que esforçar mais para sentir, né, o calor ali, para manter o fogo aceso, literalmente, né? Ali o calor do sentimento, do relacionamento. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre como sobreviver às mudanças de clima no amor. Isso mesmo. Vamos desmistificando aquele amor de cinema, né? O amor idealizado. Dos 20 e poucos anos. Eu, particularmente, casei com 23 anos, então eu tinha um pouco ainda daquele amor dos 20 e poucos, mas também tinha alguma certa maturidade, né? Sobre o que o casamento traz, né? Especificamente falando de casamentos, né? A gente tá falando de relacionamento mais voltado pro casamento. Tem duas pessoas imperfeitas tentando ser perfeitas, né? Aqueles filmes muito engraçados, gente. Eu falo, como que isso é possível? A pessoa acorda, né, já toda sorridente, sem bafo, não existe isso. Não existe, seria bom, né? Mas é um amor. Exato, é um amor baseado no sentimento, na borboleta do estômago, e a gente precisa ter a noção de que essa fase, como falamos anteriormente, dos 30, né, traz isso também de ter relacionamento mais maduro, né, um amor mais maduro. Sim, e os sentimentos são muito voláteis, né, eles mudam
a qualquer momento. E se a gente baseia o nosso relacionamento, o nosso casamento nessa empolgação do começo, se a gente tem como base as borboletas, né, a paixão, a gente não consegue seguir, né, na primeira dificuldade, na primeira transição aí de fase, a gente se frustra, né, sente frustrado, né, porque uma coisa que eu falo muito com meu esposo, o amor, ele é muito além de um sentimento, né, o amor, ele é uma escolha, na verdade, porque a paixão é um sentimento, a raiva é um sentimento, né, enfim, mas o amor, ele é uma escolha, você escolhe amar aquela pessoa todos os dias, né, Exato. porque se eu falar, nossa, hoje eu estou apaixonada pelo meu esposo, talvez sim, talvez é uma coisa genérica, né? Mas amá-lo, eu amo, eu não tenho dúvida disso, que eu amo. Então, às vezes, uma atitude da pessoa não vai me agradar naquele momento, ou, né, o período, o inverno aí, né, no relacionamento, não tá me trazendo satisfação ou alegria, né? Que é o que a gente falou aí logo no início, a felicidade eterna, né? A linha reta de o felizes para sempre, que não é bem assim, né? A construção do dia a dia. E a gente começa a olhar o outro e começa a perceber os defeitos, as dificuldades. E se a gente não tem o amor numa base sólida, se a gente é só um sentimento que hoje eu amo, amanhã não, a gente não consegue passar por essas dificuldades. Até porque quando a gente olha o outro e percebe essas dificuldades, a gente esquece que o outro também está nos observando, o outro também está vendo as nossas dificuldades, nossos problemas, nossos defeitos, né? E a máxima aí de tudo é você olhar para a pessoa e saber que você conhece a pior versão dela, os piores defeitos, e mesmo assim você escolhe amar e você vai estar ali no outro dia, e no outro dia, e no outro ano, vai estar ali porque você escolheu amar, não porque você sente o amor no sentido do envolvimento, da emoção, né, de tipo, da instabilidade que os sentimentos nos trazem, né, como de fato a gente comparar as batidas do coração, né, entre altos e baixos. O amor de um casamento precisa ser um amor sólido, né, precisa estar firmado numa rocha, né, e para nós que acreditamos e assim cremos, precisa estar enraizado em Deus, né? Porque cada um com seus defeitos, a gente não consegue, se a gente olhar só para isso, a gente não consegue seguir para frente, não consegue olhar além disso, né? Isso é muito forte. E esse negócio que você falou sobre o amor ser uma escolha, é um lema que eu e meu esposo seguem, né? Aqui em casa a gente sempre fala, amar é uma escolha. Porque, como você comentou, trazendo algo pessoal, às vezes acontece alguma situação que me desagradou, né? E aí meu esposo pergunta, você me ama? Sabendo da minha resposta, que é na brincadeira. Nesse momento, não. Essa é boa. Mas a colocação é ótima. Pura brincadeira, né? Porque a gente que é cristã, temos aquele amor de 1 Coríntios 13, né? Que ele é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê. E esse amor, ele dá trabalho, né? Ele não nasce pronto, ele é construído na nossa rotina. E tudo bem, seu relacionamento ainda não está perfeito. Eu acho que não tem uma perfeição. Eu acredito que nós nunca vamos ter uma perfeição. Sempre vai ter alguma coisinha aqui, outra ali, mas o ponto é da gente sempre estar nos ajustando, sempre estar crescendo. Como é o nosso lema, né? O lema do nosso podcast, de estamos crescendo e isso é suficiente. Então, o amor, o amor maduro, ele é feito de pequenos ajustes todos os dias. Eu acredito muito nisso. Sim, com certeza, né? O amor maduro, ele é muito mais bonito que o amor idealizado, né?
O amor idealizado, ele é baseado na ilusão, né? Como a gente comentou. E o maduro, ele ama a pessoa de verdade, a pessoa real, né? Com, muitas vezes, marcas, cicatrizes de outros, né? Relacionamentos, de medos da vida, enfim. E de questões até de manias e gostos. O amor maduro ama essa pessoa, que é uma pessoa de verdade, né? E é o amor que resiste ao tempo, porque ele escolhe aprender todos os dias, né? É todo dia que a gente levanta e escolhe amar aquela pessoa. Sim. E nisso vamos crescendo, né? Só que também a gente tem aquele negócio de crescer e crescer junto sem perder a identidade, né? Também a gente vai... não tô dizendo na questão de você ceder muita coisa, de só você ceder, o outro não ceder. Não, tô falando na questão do risco de anulação. Às vezes, na tentativa de fazer o relacionamento dar certo, um dos dois ou os dois começa a abrir mão de quem é. Exatamente. E vira uma fusão onde ninguém mais sabe onde termina um e começa outro. E aí tá o perigo, né? Devemos sim sempre, num casamento, num relacionamento, qualquer pessoa que seja, sempre um vai ceder um pouco, o outro vai ceder mais, vai ter sempre aqueles ajustes. Mas desde que você não perca a sua identidade, que eu acho que é isso que faz o amor o amor ser perfeito, né? Embora eu falei anteriormente que não chegamos na perfeição, mas é aquilo, mesmo com todas as suas falhas, você tá ali tentando, se esforçando e sempre mostrando a sua identidade. Sim, muito daquilo do bônus e do ônus, né? Quando aquilo apesar das dificuldades, das diferenças, sobressai, né, o amor, a alegria de estar com aquela pessoa, a tranquilidade, a mansidão, o respeito, acho que é aí que está o amor perfeito, né? Mesmo que nós sejamos imperfeitos, acho que é essa base que a gente pode considerar como perfeito na nossa humanidade, né? E aí, falando um pouco disso da identidade, né, de não perder a identidade, a gente tem a máxima aí, né, a frase muito dita aí da metade da laranja, né? O quanto que a gente se anula realmente, às vezes, para agradar o outro, mas a gente até mesmo afasta um pouco do padrão bíblico que Deus deixou para nós, né? Porque ele nos chama por inteiro, né? Nós somos seres individuais e que ali num ato, num relacionamento, a gente se une diante de Deus, né? Então, nos transformamos em um, mas somos um individualmente, né? Espiritualmente, a gente se une numa só carne, num só propósito, né? Nos tornamos uma só carne perante Deus, mas humanamente a gente tá cada um num corpo, né? Cada um com uma identidade. E o quanto que a gente precisa ter essa dosagem, né? Esse meio termo de vou abrir mão de algumas coisas, vou aprender coisas novas, né? Somado àquela pessoa que está comigo. Um exemplo legal aqui que eu tenho do meu relacionamento, eu e meu esposo, a gente tem gostos musicais muito diferentes, né? E a gente começou a trocar informações, né? Hoje eu escuto alguns tipos de canções, tal, de um estilo, ou cantores preferidos dele, que eu acabo gostando mais não para agradá-lo, mas porque aquilo se tornou comum a mim, e vice-versa também. Ele também ouve coisas assim, né? Abre mão de algumas coisas sem perder a identidade. Um exemplo, né? Eu gosto muito de comida japonesa, muito. E meu esposo não. Ele come ali, né, um hot roll, um negocinho grelhado, mas ele não gosta da comida cru. Mas ele vai comigo. Ele vai, né? Agora, e aí chega o meu termo. Ele vai, eu não vou forçar ele num rodízio, porque, né, assim, pra quem não come, não tem o porquê ir num rodízio. Mas, assim, a gente vai e pede um prato específico. Nessas sutilezas do dia a dia que a gente vai construindo o nosso relacionamento sem perder a nossa individualidade. Perfeito. E você falou da metade da laranja. Eu sempre tive esse pensamento de
de achar um pouco, de ter estranheza. Eu sempre achei meio estranho, assim, eu preciso da outra metade. E é justamente o que você falou, Deus não nos criou para ser metade, Ele nos criou inteiro. Então, precisamos ser inteiros. O meu pensamento desde adolescente era que eu precisava ser inteira e ter outra pessoa inteira comigo para que assim pudéssemos transbordar, né? Que não chegar ali só encher o copo, mas que o copo transbordasse. Exato. Eu sempre tive esse pensamento comigo. E crescer junto significa caminhar na mesma direção, apoiar os sonhos um do outro, mas manter a sua essência, seus hobbies, seu tempo com Deus e sua individualidade, né? Isso é muito saudável para um relacionamento. Se você se perde muito nisso, o relacionamento acaba minando, acaba não tendo frutos, acaba falhando mesmo, porque você abriu mão daquilo que Deus te propôs que você fosse, né? Daquilo que Deus chamou você para ser, que era ser uma pessoa inteira, mostrar o seu valor. Se você perde a sua identidade para caber no relacionamento, você começa a nutrir um ressentimento silencioso contra o parceiro. Sim, você começa a anular, né? Se anular, e internamente você acaba jogando toda a sua expectativa sobre o seu parceiro, né? E Isso. Acho que o segredo para manter, né, um bom relacionamento e que seja bom no individual e no coletivo, né? Na dupla ali, é o equilíbrio, né? É entender que vai ter momentos, né? Só seu, só do seu cônjuge. E os momentos dos dois, né? Os momentos, né? Em casal, né? O casal saudável, ele tem... comparado ao dueto musical, né? Duas vozes diferentes, mas juntas ali criam harmonia, né? E ninguém tenta calar nem sobressair a voz do outro, né? É realmente um conjunto de coisas que faz aquela harmonia ser tão preciosa aos ouvidos, né? E no final do dia, se vocês dois estão buscando a Deus, evoluindo, não olhem para o lado, né? Sigam aquilo que a gente tem trazido aqui para o nosso podcast como lema, né? Que nós estamos crescendo, isso também serve para os casais, né, em si. E isso é suficiente, isso é o que basta, né? Buscar o crescimento, buscar crescer mesmo no individual e como casal. Porque quando um apoia o outro, como você citou, é uma alegria no casamento. Quando você... Um exemplo, esse nosso projeto mesmo, o meu esposo, ele não é uma pessoa que, de repente, né, até o momento, não tem um projeto desse na vida, né? Mas ele tem super me apoiado, ele tem super, né, vibrado comigo, estado muito feliz. Eu compartilho, né, as ideias, os bastidores. E isso é o importante, é isso que é o suficiente. Porque quando eu tô crescendo pessoalmente, ele tá crescendo comigo, quando a gente tem esse conceito bem enraizado de que somos uma só carne. Sim, é verdade. E casamento não é linha reta, né? A gente passa por várias estações. E quando chega a fase de atravessar os invernos, né? Essa fase é... Se você está ouvindo a gente, está passando por um período difícil no seu relacionamento, deixa a gente te dar um abraço através do nosso microfone. Se o seu casamento mudou de fase e parece que a conexão diminuiu, não se desespere, tá? Como dissemos, casamento não é linha reta. Ele é uma montanha russa e passa por vales, passa por vários cenários, passa por vários lugares, né? Que isso traz amadurecimento, traz crescimento, crescer dói, né? Mas Sim. é necessário, né? A dor, crescer dói e a dor nos faz crescer. Sim, com certeza. E é muito importante para um relacionamento. Quanto mais a gente afunila isso, mais o nosso relacionamento, mais o nosso casamento se firma, fica, se fortalece, né? Ele cresce e ele se torna inabalável. Sim,
E aí, dentro desse contexto de casamento, existem as fases também, né? De crise profissional, de um dos dois ou dos dois. Fases de luto, que acho que até da minha própria experiência pessoal, é uma fase bem complicada, porque, né? No meu caso, assim que eu casei, eu tive a perda do meu pai, que, né, causou uma mudança aí, né, na trajetória, que a gente não sabe como agir, como fazer, a gente vai vivendo, né? O luto não é uma coisa que se ensina, né? É uma coisa que você vive. É. E obviamente Ninguém tá que pronto, né, pra ninguém viver tá o luto. pronto, exatamente. Por mais que a gente saiba que esse é o destino, né, da vida, é o ciclo da vida, a gente não é preparado para isso. E nessa experiência é muito delicada, porque dificilmente os dois vão estar no mesmo ponto do luto. No meu caso, quando eu perdi meu pai, era o meu pai, né? Uma figura, assim, e no meu contexto, uma figura extremamente importante, vital, assim, para mim. E em contrapartida era o sogro do meu esposo. Meu esposo também tinha um amor, tinha um contato, um afeto, também estava no luto. Ele também sofreu pela morte do meu pai. Não tanto quanto eu, mas também sofreu. Então, é uma fase que exige muita parceria, né? Exige muito do amor, né? Diário, de ali entender, de abraçar literalmente, enfim, né? Fase da vida que o casal passa também o cansaço extremo com a chegada dos filhos, né? Que muda completamente Sim. a rotina. Eu lembro muito que quando eu estava grávida, já perto de parir, né? Eu falava pra ele, eu tenho muito receio da gente mudar, né? O nosso relacionamento mudar por conta da chegada da bebê. E ele falava, não, a gente vai conseguir, bababá, mas, gente, é além do que a gente quer, né? Querer a gente não quer, a gente quer o sonho, né, de você ter uma criança ali, manter, curtir, aproveitar, cuidar dela da melhor maneira possível e não mudar a sua rotina, porque a rotina nos traz um conforto, a rotina é favorável para nós. E o bebê, a criança, vem e transforma tudo. A gente percebe que não tem controle de nada, nunca teve, né? Mas a gente tinha essa falsa ilusão de que tinha um controle de alguma coisa. E quando vem um bebê, não vem com o manual pronto, né? E ele muda muito a rotina do casal, muito a rotina da casa. E nos faz até pensar em alguns momentos de que aquele amor, aquela coisa esfriou, né? A proximidade do casal, porque a criança vira a prioridade master da casa, né? E o erro de muitos casais é achar que o fim da fase bonita significa o fim do amor, que é o que a gente tá falando de uma forma até incisiva aqui, mas o quanto que é diferente quando a gente tem o amor por uma escolha, não por um sentimento. Então, assim, tá numa fase de inverno, numa fase difícil, isso não quer dizer que é o fim, é como as estações do ano. Vai ter dia que vai chover horrores, você não vai conseguir dirigir com o seu carro na rua. Uhum. E vai ter dias que vai estar super ensolarado, que você vai ter disposição para caminhar, para acordar cedo, vai querer viver, vai querer, né? Enfim, fazer tudo. E aí sua vida não acabou por conta disso. Seu casamento, seu relacionamento não acabou por conta da fase, né? Difícil que você está passando. Sim, sobre filhos é a fase que nós estamos passando, gente. É uma fase deliciosa, abrindo um pouquinho aqui para vocês, mas que nem a Anaís falou, é desafiadora e precisa muito dos dois estar conectados, né? É uma das fases que os dois estão na mesma fase. Isso. Os dois estão caminhando junto e até uma dica aí pro pessoal que tá nessa mesma fase que nós, sempre os pequenos 5 minutos que tiverem de paz, tentar trocar conversas, tentar alinhar, falar, olha, nós estamos falhando nisso, precisamos acertar aquilo. A conversa, ela é muito importante,
né? Ela sempre vai abrir portas, sempre vai fechar portas que precisam ser fechadas, sempre vai direcionar e redirecionar. A conversa madura, com respeito, claro, traz muito conforto para essa fase de inverno que a gente está comentando, né? Quanto mais você coloca para fora o que você sente, o que você está sentindo, quais são os seus pensamentos, né? Sim. Mostrando para o seu parceiro, para sua parceira, você tem a oportunidade de crescer, tem a oportunidade de tornar aquele inverno um pouco mais quentinho, né? E conseguir atravessar essa fase aí de vocês. Então, é uma dica que eu deixo, que é o que a gente sempre faz aqui em casa. A gente sempre tenta não deixar essa chamazinha, né, da conversa apagar, que às vezes é isso que precisa. Só na hora do café da manhã, um olhar no olho, 5 minutos, exato, um olhar no olho, né, conversar, um toque, é o que nos mantém junto, que nos lembra aquilo que nós nossas promessas lá no altar, aquilo que prometemos um ao outro perante Deus, né? Sim, então, se o gráfico aí do seu casamento tá numa linha reta, perfeita, sem nenhuma oscilação aí, talvez é um sinal de alerta, de cuidado, né? Não de que realmente seja tudo bem. Porque de duas uma, né? Ou vocês estão fingindo que está tudo bem, ou o relacionamento de fato mingou, né? Parou de pulsar ali, de ter aquela sensação de vida mesmo. E para isso, eu acho que ajustar a rota é mais do que necessário. Em conversas difíceis, pedindo perdão. Tudo isso faz com que o gráfico aí volte a viver, né? Esteja vivo aí de novo e volte a crescer junto, né? Porque são fases, a gente não pode deixar a fase virar o fim, né? Determinar aquilo que essa fase tá difícil, meu casamento é um casamento ruim. Não, são fases, são oscilações, e aí é parar, alinhar a rota novamente e seguir crescendo e ali monitorando para que mantenha vivo e crescendo, frutificando. Sim. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Entre Fases. E a nossa mensagem final para você é: invista na maturidade do seu amor. Não desista do seu relacionamento só porque a estação mudou, chegou o inverno, ou você está no outono, né? Peça sabedoria a Deus para entender o que essa fase atual quer te ensinar. Como falamos, né? Converse, aquele toque que a gente, dependendo da fase aí do casamento, que tem a fase da lua de mel, tem depois entra numa fase mais não tão mel assim, mas sempre tenta puxar aquele amor, aquelas promessas, né? Tenta eu esqueci o nome, gente. Ai, me perdoem. Os votos, oh meu Deus, os votos que fizeram lá diante de Deus, né? Um ao outro. Lembre-se disso. Que Deus, na sua soberana graça, Ele vai dar sabedoria para vocês entender essa fase que vocês estão passando. Que Deus abençoe a sua casa, a sua mente, e dê paciência para vocês conversarem, se realinharem, caso você esteja numa situação dessa. E outra que eu queria deixar para vocês também: se você está num momento de primavera, de verão, aproveita, né, se joga mesmo, colha os frutos, né, porque a gente está em constante mudanças e fases vão acontecer, né. Às vezes no relacionamento o inverno tende a durar um pouco mais, e a gente precisa então nesses suspiros que a vida nos dá, aproveitar. Então, se você está no início do seu casamento, está vivendo aí uma lua de mel, está vivendo um momento bom,
aproveita, né? Cria memórias, registra o que você puder, né? Deixa esse legado. É nessas horas que a gente faz a base do legado para os nossos filhos, né? Para as pessoas que nos assistem. E nos assistem no sentido de nos observam. Nós somos, a minha irmã, eu tenho uma irmã que ela tem uma frase que ela usa muito. Ela fala muito que a gente é coberto por uma grande nuvem de testemunhas. Ela sempre usa isso. E tanto pro bem quanto pro mal. Então, nós somos observados o tempo todo. Então, o legado que você está deixando, como casal, como indivíduo na Terra, não é só seus filhos ou seus parentes que vão aproveitar desse legado, né? Todo aquele que te observa. Então, fica com essa mensagem, né? Cuide do seu coração, do seu relacionamento. Gente, e um relacionamento maduro é uma coisa deliciosa de viver, né? Sim. Quando a gente tem um relacionamento que entende a fase um do outro, consegue ceder, consegue abraçar, consegue juntos atravessar a fase, é uma delícia, né? Você aproveita muito mais quando tá na primavera, quando tá no verão, e tem mais consciência quando chega o outono, quando chega o inverno, tá bom? Se esse episódio falou com você, compartilha com seu cônjuge, manda para aquele casal de amigos que está precisando de uma palavra de encorajamento, e não esquece de seguir o Entre Fases na sua plataforma de áudio. Ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima fase. Valeu!